1985, foi publicado um livro que nós sempre citamos, que é O Brasil Nunca Mais, que foi um livro de enorme impacto na época, foi um grande best-seller internacional. No Brasil, vendeu mais de 100 mil exemplares, porque partia de processos instruídos pela Justiça Militar, processos do Supremo Tribunal Militar, transcrevia o texto dos processos e demonstrava de maneira cabal que, durante a ditadura militar, as Forças Armadas haviam lançado mão da tortura como prática oficial de Estado. A reputação das Forças Armadas, Eduardo, caiu no chão. Eles não tiveram resposta porque os documentos eram oficiais. No mesmo ano, um livro foi publicado. Esse foi totalmente esquecido. E é um livro de uma grande coragem pessoal, de um coronel, o coronel Dixon Grael, que é o pai dos velejadores, do Grael, agora prefeito de Niterói. Esse livro aqui, Eduardo, eu faço questão de mostrar, ele merece uma reedição. Esse é um livro de 1985, Aventura, Corrupção, Terrorismo. Ele mostra neste livro que a imagem de que a ditadura militar havia sido um espaço sem corrupção é absurdo. Ele é um coronel do Exército. Com enorme coragem, ele publica um livro em que ele analisa os escândalos de corrupção que foram abafados e ele faz algo mais importante ainda. Olha que coisa, Eduardo, ele mostra que o Exército brasileiro, diante da iminência da redemocratização e da abertura política, que o Exército brasileiro adotou uma atitude: o terrorismo doméstico. O Exército brasileiro semeou bombas em bancas de jornal, na OAB, matando a mais antiga funcionária da OAB no Brasil, a dona Lida Monteiro. E mais, Eduardo, em 1981, o Exército brasileiro planejou um atentado que só tem um paralelo na história do Brasil. O 24 de dezembro de 2022, a tentativa de atentado de George Washington de explodir um caminhão de combustível no aeroporto. No Rio de Janeiro, em 1981, no dia da comemoração do Dia do Trabalhador, o Exército tentou plantar uma bomba no Rio Centro com milhares de pessoas para atribuir o crime à esquerda e impedir a redemocratização. Esse livro do general Grael, do coronel Grael, está totalmente esquecido. Ele é muito importante, Eduardo, precisamente pelo que você falou. No momento de queda, no momento de declínio do prestígio das Forças Armadas junto à sociedade brasileira, na história do Brasil, a resposta das Forças Armadas nunca foi democrática, nunca foi no sentido de tentar reconquistar a confiança por meios legítimos. A resposta, historicamente, sempre foi violenta. O livro do coronel Grael deve ser recuperado hoje em dia, porque assim como o Exército, na década de 80, lançou mão de ações de terrorismo doméstico para tentar frear a redemocratização, o Exército será capaz de lançar mão de artifícios nada democráticos hoje para impedir a sua sangria. E a sangria do Exército me parece inevitável, porque foram generais que permitiram que milhares de pessoas acampassem diante de quartéis. Diante do quartel-general de Brasília, o atentado do 24 de dezembro foi tramado. Não é uma situação simples e, por isso, sempre quando eu escuto críticas muito fortes ao governo Lula, agora no 8º mês do governo, eu sempre chamo a atenção para o fato de que o governo Lula precisa enfrentar 3 crises dificilíssimas. A mais difícil de todas, a permanência de Roberto Campos Neto no Banco Central. Igualmente difícil, a permanência do Arthur Lira no comando da Câmara, chantageando o governo permanentemente. E a situação estrutural mais agônica, a tutela permanente que as Forças Armadas, mas sobretudo o Exército, procuram ter sobre a democracia brasileira.